Boa noite a todos. Está dando para me ouvir aí? Certo. Agora melhorou. Boa noite a todos. O pessoal do fundo não tinha dado boa noite ainda. É muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui junto com a igreja. O pessoal lá da nossa igreja não fica muito contente, fica com medo de sair, de falar assim, não vão sair, não fica saindo muito não. Mas é um prazer a gente estar aqui. Né? Já fica o convite, já que o pastor me deu a brecha, né? Fica o convite na nossa igreja, dia 8 de maio, nós vamos ter o aniversário da nossa igreja, então todos estão convidados, né, para participar deste momento junto com a gente. Bom, quando convida a gente para pregar em outra igreja, você fica pensando no que pregar, né? E talvez fique pensando mais ainda no que não pregar, né? O que não falar. Mas eu acredito que existe um tema que não tem como eu não falar a respeito dele, porque é um tema que tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. Hoje, cada vez mais, em todos os lugares que você vá, em todos os lugares mesmo, porque se você ligar a sua televisão, você vai ver a cara de algum político, ou você vai ver alguma coisa relacionada à política, ou você vai ver alguma coisa relacionada a uma questão econômica, ou você vai ver alguma coisa relacionada a algum problema que nós estamos enfrentando como sociedade. Calma, eu não vou falar a respeito de política, mas eu vou falar a respeito de como nós encaramos, às vezes, os problemas que afetam a nossa vida. Problemas que muitas vezes nos levam a não enxergar Deus, a não ver Deus. Porque em tempos de incertezas e preocupações, muitas vezes esses momentos superam os sonhos e superam as expectativas. Talvez os sonhos que nós tivemos há um tempo atrás, talvez as nossas expectativas, os nossos projetos, muitos talvez foram adiados ao longo deste ano, por alguns problemas, outros, quem sabe, foram frustrados. E aí então a questão é, o que fazer nesses momentos? Como agir? Eu confesso que teve anos que eu sonhei mais, teve anos que eu projetei mais. Por quê? Porque diante de uma falta de credibilidade política, diante de uma crise econômica, diante de alguns problemas na educação, porque como o pastor falou, eu tenho frequentado algumas escolas, e aí então tenho visto algumas crises no meio educacional, alguns problemas que você vê às vezes em áreas da saúde, e você começa a se perguntar, mas aonde que isso vai parar? E aí, então, muitas vezes a nossa esperança, muitas vezes os nossos sonhos, eles começam a ser destruídos, né, à medida que o tempo passa. Ou às vezes também, eu estou falando no âmbito maior, mas no âmbito menor, quem sabe problemas nas nossas famílias, quem sabe problemas nos nossos trabalhos, fazem com que os sonhos e as expectativas morram. Mas aí então me vem na mente uma história. Eu acredito que há um momento no qual as pessoas passavam por uma circunstância um tanto quanto parecida. Um momento no qual as preocupações e incertezas começavam a diminuir os sonhos, começavam a tirar o foco das expectativas. E essa história se encontra em Josué capítulo 1. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandeis eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, o Senhor é muito grande. O Senhor é muito poderoso, ó Pai, e todo o nosso culto é voltado para o Senhor. Desde, ó Deus, da primeira oração aqui, ó Deus, até a última, vai ser, ó Deus, para a adoração do Senhor, Pai. E a melhor, ó Deus, adoração que a gente faz, ó Pai, é quando nós meditamos na Tua palavra, ó Deus. E assim, então, o nosso coração é transformado, ó Pai. Porque é uma declaração a Deus de que o Senhor está vivo e de que o Senhor age, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra. Que o Senhor realmente nos faça entender de uma forma simples e bem objetiva, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para a gente. Em nome de Jesus, amém, Pai. Bom, nós temos um grande problema aqui no texto. Por quê? Nós temos um problema porque, como eu já disse, eles estão vivendo aqui um tempo de muita incerteza, de muita preocupação. E as expectativas estão morrendo. Imagine comigo a expectativa deste povo aqui. O que está acontecendo aqui? Quem é este povo? Este povo é um povo no qual Deus, pela sua misericórdia e graça, decidiu libertar do Egito, porque estava passando por uma grande dificuldade na mão de um faraó que era terrível. E aí então o que Deus faz? Deus simplesmente escolhe um homem, pega esse homem chamado Moisés, e aí então esse homem vai ser usado por Deus para libertar o povo do Egito. E Deus então o que ele faz? Ele manda 10 ações de Deus, conhecidas como 10 pragas do Egito, e Deus então liberta o povo do Egito. E como se não bastasse isso, no final Deus abre o mar para que o povo venha a passar. Mas, por 40 anos, o povo simplesmente tem que viver toda a sua vida em um deserto. Mas agora, eles estão chegando perto da terra no qual Deus havia prometido há 40 anos atrás. Mas tem um problema aqui. Eles que são um povo no qual vivia aos cuidados de Deus. Porque aquele povo, eles nunca plantaram, eles nunca colheram, eles não tinham nenhuma preocupação com isso. Por quê? Porque pela manhã caía maná do céu.
Se eles então enjoavam de comer maná, porque comiam maná na manhã, comia maná no café, na hora do almoço, no café da tarde, na janta, X maná de todos os jeitos. Quando então, de repente, eles se enjoavam de comer maná, o que Deus fazia? Mandava então codornizes. Cuidado VIP com o povo. Mas, eles têm sede. E o que Deus faz? Faz jorrar água. Que cuidado é esse? Mas agora, o que acontece? Eles vão ter que assumir uma terra. A questão do Egito se passou. A vida no Egito, comendo as cebolas lá do Egito, que eles sempre reclamam, se passou. E agora a vida também no deserto também passou. E agora eles têm que plantar. Eles vão ter que colher. Eles vão ter que cuidar de uma sociedade. Como fazer isso? Como fazer essa transição? Como fazer essa mudança? Mas como se não bastasse isso, a perspectiva do povo também tem uma certa crise. Por quê? Porque Moisés morreu. Moisés morreu. E agora? O que a gente faz? O líder do movimento morreu. Aquele que Deus chamou lá no Egito morreu. O que a gente faz? O que o povo faz agora? Imagine a perspectiva desse povo. Imagine os sonhos. Imagine os projetos que eles haviam feito com Moisés. Imagine as perspectivas, os planos que eles haviam bolado junto com Moisés. Moisés morreu. E agora? Mas essa perspectiva também ultrapassa a perspectiva do povo. Por quê? Porque Deus, nos primeiros versículos do texto no qual nós lemos, Deus ele diz, olha, Moisés morreu. E ele deixa bem claro isso para Josué. Josué, agora já era. Moisés morreu. Mas Josué, agora o negócio é com você. E vem uma outra questão aqui. Imagine a perspectiva de Josué. 600 homens, fora as mulheres e crianças. Pegar todo este povo que reclama de tudo e de todos, inclusive Moisés, porque de um determinado momento decidiram que iriam apedrejar Moisés. E agora Josué tem que pegar tudo isso e cuidar. Imagine se você estivesse no lugar de Moisés. Está reclamando do trabalho? Imagine Moisés. Moisés tem que substituir o líder. E não é qualquer líder, é Moisés. Mais do que isso. Josué tem que transformar uma geração de nômades em um exército poderoso, porque ele tem que conquistar aquela terra. Ele precisa conquistar a terra. E aí, imagine comigo também essa situação. Pior do que isso. Precisa distribuir território. Uma grande reforma agrária tem que acontecer. E eu fico imaginando a situação de Josué. Aquela tribo está lá perto do Jordão, nós que desejaríamos estar perto do Jordão. Imagina a situação que Josué tem que enfrentar para poder distribuir toda essa população. Imagina a perspectiva de Josué. É uma grande dificuldade aqui. O livro de Josué começa com um grande problema. Um grande problema. Nós não sabemos o que fazer. O povo tem uma nova perspectiva, nós temos um novo líder, o líder talvez não saiba o que tem que fazer, porque ele é um jovem líder. E aí? Como as coisas vão acontecer? E é neste momento que eu acredito que, em momentos como esse, nós temos duas alternativas. A primeira alternativa é tentar responder tudo sozinho. Deus, deixa comigo. Afinal, eu aprendi com Moisés. Eu vi como Moisés fez. Eu vi como Moisés lidera. Então, Deus, deixa comigo que eu dou conta desse negócio. Ser autônomo, independente. A segunda é olhar para Deus. Olhar para Deus. Falar, Deus,
eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que eu vou enfrentar, eu não sei o que a gente vai fazer com todo esse povo, mas Deus, eu estou aqui. O que Deus faz? Deus ele vai falar com Josué. É isso que Deus faz. Ele vai conversar com Josué. Então ele fala assim, olha, Josué, versículo 2, Moisés, meu servo, morreu, está morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisaras a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus simplesmente vai agir em favor do povo, porque Ele prometeu. Aqui na nossa versão fica, não te deixarei, não te abandonarei, né? Mas, se você, em outras versões, e talvez uma versão que eu prefiro mais, ele usa a palavra nunca. Nunca vou te abandonar. Porque nunca. E aí então ele usa um jogo de palavras. Ele usa nunca e fala sempre estarei contigo. Porque são duas palavras que são extremos. Extremos. Talvez palavras no qual a gente tenha que tomar cuidado quando a gente vai dizer essas palavras. Por quê? Porque às vezes a gente pode ser um injusto ao usar essas palavras, não é verdade? A mulher às vezes fala para o marido assim, você nunca me ajuda. O marido fala, opa, peraí. Né? Lá em 1993, no dia tal, eu ajudei você fazendo isso, secando a louça, no dia tal. Né? E aí então você pode correr o risco de ser injusto, né? Porque você fala nunca. Ou então, o marido fala assim, olha, você sempre se atrasa para vir na igreja. Fala, não, peraí. A semana passada eu fui o primeiro a me arrumar. Então você pode ser injusto. Quando você fala nunca ou sempre. Mas Deus ele não tem medo de falar isso. Por quê? Porque Deus, quando fala, Ele fala. Deus não tem medo de falar nunca. Deus não tem medo de falar sempre. Porque Ele não mente. E quando Deus ele fala para Josué, Josué, eu nunca vou te abandonar. Deus está dizendo, eu nunca vou te abandonar. Quando Deus fala para Josué, eu sempre estarei contigo, Deus está dizendo, eu sempre estarei contigo. Porque Deus não mente. Deus não muda. Por quê? Porque Deus sempre está com o povo dele. Deus sempre está agindo em favor do povo dele. Mas a questão para a gente é a seguinte: se a gente parte dessa ideia, da promessa de Deus para Josué, de que ele sempre está com a gente, e de que ele nunca vai abandonar, assim como ele disse para Moisés, a questão é, por que às vezes a gente se sente tão abandonado por Deus? Por que às vezes a gente se sente tão... Parece que Deus está tão longe. Existem problemas que nos afetam de uma forma que nos deixa com as pernas fracas. Problemas que nos fazem ter aquele frio na barriga no qual a gente nunca sentiu. E aí então a gente chega diante de Deus e fala, Deus, cadê o Senhor? Onde que o Senhor está? Eu me lembro do meu pai, ele tinha uma mania de tentar me distrair quando eu começava a atrapalhar um pouco o que ele estava fazendo. Se ele estava fazendo alguma coisa muito importante, eu ficava sempre, pai. E aí então, ele pegava um jornal, e no jornal tinha aquele, eu não sei, eu esqueci o slide, mas sempre você tem aquele, cadê o Wall-E? Todos conhecem? Wall-E? Sim? Pô, levanta a mão quem conhece, para ver. Mais da metade, então dá para continuar. Aí então ele falava assim, olha, o que era essa brincadeira? Você tinha que encontrar um bonequinho que tem uma camisa listada, com um gorrinho, e eu acho que é a calça azul, e você tem que encontrar ele no meio de uma grande multidão.
E a coisa mais difícil da vida é tentar encontrar esse óleo. É muito difícil. E eu tinha uma grande dificuldade com isso. E aí então, eu ficava tentando achar o óleo. Mas aí de repente eu me distraía, tentava fazer uma outra coisa. E aí então pegava o jornal. E não é que quando pegava o jornal, lá estava o óleo olhando para mim. Eu não havia nem feito esforço para procurar, eu havia passado uma grande parte do meu tempo tentando achar o óleo, mas o óleo não estava ali, parecia que era uma mentira que tinham colocado o óleo ali. Mas de repente, quando eu não estava procurando o óleo aparecia. Eu diria que com Deus é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes a gente acha que Deus ele não está ali. Às vezes a gente acha que Deus ele não está nem um pouco preocupado com a nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus está preocupado com a vida do vizinho, mas com a minha vida não. E às vezes a gente se pergunta, não cadê o óleo, mas cadê Deus? Onde está Deus? Onde está Deus em meio a tudo isso? Quando você liga a sua televisão, você se pergunta, onde está Deus? O que Deus está fazendo? Quando você olha para a situação da sua família, ou às vezes famílias de outras pessoas queridas, você fala, mas cadê Deus? Deus está ali. Deus está ali. Mas às vezes, a nossa falta de perspectiva a respeito de Deus nos faz não enxergar Deus. Não enxergar Deus. Não olhar para Deus. Ao longo de toda a Bíblia, você vai ver uma promessa de Deus, de que Deus está com o povo dele. Quando Deus chega para Isaac, Deus diz, eu estarei com você. Isto é, eu te abençoarei. Gênesis 23, versículo 3. Deus chega para Judá e fala, por isso não temas, porque eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Quando Jeremias passa por uma grande decisão na vida, ele fala, o que eu tenho que fazer, Deus? Deus ele fala, não tenha medo. Eu estou com você para protegê-lo. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu protegerei você. Jesus, quando está junto com os seus discípulos, após dizer aos seus discípulos para fazer outros discípulos. Qual é a última coisa que Jesus diz aos seus discípulos? Ele diz, e eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Eu estarei com vocês. Deus, ele nos dá provas verdadeiras de que ele está com a gente. Deus não prometeu que os nossos negócios não passarão por dificuldade. Deus não prometeu que as nossas famílias não terão problemas. Deus não prometeu que o nosso casamento talvez não teria complicações. Deus não prometeu que alguém não iria tratar você com injustiça. Mas Deus prometeu uma coisa, que Ele estaria com você. Deus prometeu que estaria com a gente. Deus prometeu que estaria comigo. Eu não sei o que vai acontecer no ano de 2016. Eu não tenho nem previsões quanto a isso. Eu acredito que nenhum aqui tem alguma previsão quanto a isso. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus sempre está com a gente. Por quê? Porque existe um fator diferencial em toda a história. Deus está com a gente. Deus está com a gente. Essa é a promessa mais frequente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Que Deus está com a gente. Talvez você tenha escutado por aí que se você andar com Deus, você não vai ter dificuldade. Que se você andar com Deus, você não vai enfrentar a enfermidade. Se você andar com Deus, você não vai ter crise financeira. Isso é balela. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu. Deus simplesmente prometeu que estaria com a gente. Estaria com a gente. Aqui então, o que acontece? Deus ele faz essa promessa a Josué.
E então ele diz, o versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido dar aos seus pais. Versículo 7, tão somente sê forte e muito corajoso para teres cuidados de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-aventurado por onde quer que andares. Em momentos de crise, momentos de dificuldade, eu diria que o nosso caráter, ele é provado. O nosso caráter é provado. E Deus sabia disso ao falar para Josué. Deus, ele fala, olha Josué, eu vou estar com você. Não tenha dúvida nenhuma a respeito disso, porque eu prometi que estarei com você. Seja forte, tenha coragem. Josué, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Não se desvie, Josué. Por quê? Porque conforme a gente se apavora, conforme vem o desânimo, conforme vem as incertezas, conforme vem preocupações, o medo chega até a gente, o que acontece? As adversidades da vida aumentam a temperatura, a pressão sobe. Logo então, em tempos de adversidades, as fendas do nosso coração, as fendas do seu caráter, podem ser dilatadas. E a gente cede. A falta de fidelidade começa a acontecer. À medida que a gente começa a ter problema no casamento, começa a ter problema na empresa, começa a ter problemas em outras áreas da vida, problemas com filhos adolescentes, problemas em várias questões da vida, a pressão aumenta. O peso sobre as costas fazem com que a gente venha a ficar sobrecarregado. E aí então, o que acontece? Dilata. E as fendas, as nossas fraquezas começam a aparecer. Começam a aparecer. E isso, então, acontece sempre que a gente tem alguma dificuldade. Isso pode acontecer. Eu não creio que a adversidade muda o caráter de alguém. Eu não creio nisso. Eu creio que a adversidade aumenta a temperatura da vida. Aumenta a pressão em áreas que temos pequenas fendas, pequenas dificuldades. E afloram as nossas fraquezas. A lealdade para com o marido, a lealdade para com o chefe, a lealdade para com a esposa, a lealdade para com os filhos. Não importa o tamanho das adversidades, Deus simplesmente diz, seja fiel, seja fiel. Josué mostra uma tremenda lealdade para com Deus, uma tremenda lealdade. Por quê? Porque acontece no livro de Josué, e acontece também em Juízes, é que você tem altos e baixos, altos e baixos. O povo começa a caminhar junto com Deus, de repente o povo falha contra Deus. O povo vai caminhando com Deus, falha contra Deus. Caminha com Deus, falha contra Deus. Mas quando chega no final do livro de Josué, Josué ele faz uma tremenda de uma declaração. Ele diz, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Não importa o que vocês vão fazer, não importa o que vocês vão fazer com a família de vocês, mas eu e a minha casa, nós permaneceremos fiéis. Josué não passou por dificuldades, sim, Josué passou por muitas dificuldades. Mas Josué permaneceu fiel. Fiel. Nós também temos uma outra questão. Se por um lado, às vezes nós duvidamos da presença de Deus e nos sentimos abandonados por Deus. Se por outro lado, nós às vezes faltamos com fidelidade por causa das adversidades que nós encontramos ao longo da caminhada. Existem outros momentos em que a gente olha para a história e pessoas chegam até a gente e falam, onde está o seu Deus se você está passando por isso? Onde está o seu Deus? Eu aconselhava um casal essa semana. Um casal que eles têm passado grande dificuldade. E eu olhando a situação deles já há quase 2 anos, a mesma dificuldade.
mesma adversidade. E aí então eu olhei e falei, olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com a sua vida, eu não sei como essa sua situação vai ser resolvida, mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. A história ainda não acabou. Deus ainda não parou de agir. Deus não morreu, Deus ainda continua vivo. Deus continua agindo, Deus continua atuando no mundo. Porque no momento em que a gente passa por alguma coisa, a gente pode pensar que Deus não está com a gente. E a gente olha às vezes a nossa situação em meio a uma grande adversidade. E aí então você olha para aquilo e fala, mas Deus, como isso? Como ficou desta forma? Eu não consigo mais enxergar nem aquela frestinha de luz no final do túnel. Eu não consigo nem ver isso. Mas a história ainda não acabou. Soren Kierkegaard, ele fala o seguinte, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. A vida só pode ser compreendida olhando para trás. Talvez hoje a gente não vai entender o que a gente está passando. Talvez hoje a gente não vai compreender as dificuldades e os problemas que tem vindo de frente a gente. Mas a vida só pode ser vivida se a gente olhar para frente, continuar caminhando. E é isso que Josué faz. E no meio dessa história, que ainda não acabou, eu acredito que Deus, muitas vezes, Ele não vem e tira a gente da tribulação por completo. Mas Deus, muitas vezes, vem e nos dá um tapinha nas costas e mostra que está com a gente. Um tapinha nas costas. Às vezes, Deus ele chega e fala, ei, eu estou com você. Eu não desisti de você. Eu não abandonei você. Porque a história não acabou. Eu me lembro que uma vez eu estava com um grande problema, não é? E a vida de seminário não é muito fácil. Abracem os seminaristas. E aí então, eu lembro que eu tinha um dinheiro, e aquele dinheiro ele ia durar certinho, contadinho, aquele mês. Eu tinha aquele dinheiro para sobreviver ao longo de, 15 dias, por aí. Mas, aí então eu fui no mercado e me deu uma vontade que, não sei, eu nunca tive nem mais vontade, eu nem gosto muito. Mas eu tive uma vontade de comer uma bisnaguinha, sabe aquela bisnaguinha bem maciazinha assim? E eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, que vontade, me deu até água na boca. Eu falei assim, nossa, eu tenho que comer isso. Só que eu parei e pensei assim, nossa, mas se eu comer isso aí, eu estou perdido, eu não tenho café da manhã. Então, vai ser só de bisnaguinha? Não, então eu não posso pegar. E eu pensei, Deus, mas eu estou com uma vontade de comer esse negócio. E fui embora para casa. Não falei para ninguém. E, na verdade, eu nem pedi para Deus. Eu nem orei. E aí, quando eu cheguei em casa, estava tendo uma discussão lá entre os seminaristas. Uma gritaria. E eu falei, mas o que será que está acontecendo aqui, né? E eu olhei para aquilo e eu falei, o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? Não, porque um falou, porque o negócio é o seguinte, esse rapaz aqui foi lá, comprou 2 pacotes de bisnaguinha, chegou aqui e não quer comer a bisnaguinha, está quase estragando essa bisnaguinha aqui, porque ele comprou já faz não sei quanto tempo, e a bisnaguinha está prestes a vencer, e ninguém come a bisnaguinha, porque isso, porque... Eu falei assim, calma. Eu acho que essa bisnaguinha tem dono, né? Eu acho que essa bisnaguinha é minha, pode deixar que a gente resolve esse negócio. Naquele momento, quando eu olhei para aquilo, e eu olhava, é um negócio tão simples. Eu posso ir ali e comprar uma bisnaguinha. Mas foi um momento no qual eu olhei e falei, Deus, o Senhor, enquanto a moça olhava aqui, eu não sei nem o nome dela, mas ela falou assim, Deus ele cuida de detalhes e cuida de coisas que nós nem imaginamos que precisam ser cuidadas.
Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus trabalha em coisas que você nem acredita que Deus já está trabalhando? Que Deus está fazendo coisas que você nem pediu para Ele fazer? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, Ele age de uma forma que a gente não imagina. Deus, Ele faz coisas que a gente nem sonha em fazer. E Deus, Ele faz muito, muito melhor do que a gente. Muito melhor. Porque Ele sabe como fazer. A gente não. A gente não sabe. E Deus, então, Ele age e mostra o cuidado dEle em momentos no qual a gente julga não ter mais esperança. Deus, Ele vem e simplesmente bate nas nossas costas e fala: ei, eu estou com você. Eu nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei com você. Ser forte e corajoso. Mantenha-se fiel. Não deixe que as brechas venham fazer com que você não tenha fidelidade para com Deus. Não permita que as situações da vida, situações inesperadas, façam que a gente não consiga enxergar Deus. Deus, Ele age. Deus, Ele age. Diante da frustração, confie no caminho de Deus. Confie em Deus. Salmo 33, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Confie nele. Uma das coisas mais difíceis na vida cristã, parece até loucura falar isso, mas é confiar em Deus. E confiar no sentido correto da palavra. Confiar. Colocar toda a sua confiança, todo o seu poder nas mãos de Deus. E esses dias eu falava um pouco a respeito disso lá num grupo pequeno da igreja. E eu tentava achar uma ilustração para isso. Eu pensava de uma forma ou de outra para tentar exemplificar isso. E de repente um rapaz lá, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Eu falei: o que é? Ele falou assim: olha, o negócio é o seguinte. Essa semana eu estava jogando videogame com meu filho, eu falei: não é isso que eu quero. Ele falou: não, espera aí. Estava jogando videogame com meu filho, e aí então ele falou assim: olha, o meu filho então, ele começou a jogar uma determinada fase do jogo. E ele não conseguia passar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí então o que ele fez? Ele simplesmente olhou para mim, com uma carinha de gatinho do Shrek, e ele olhou e falou assim: pai, tem como o senhor passar para mim essa fase? Aí então ele falou assim: olha, eu como um bom pai, peguei o controle, passei a fase para o meu filho. Aí de repente ele olhou para mim de novo e falou: pai, agora pode deixar comigo que eu continuo jogando todo o resto do jogo. Com Deus a gente faz a mesma coisa. Existem momentos da nossa vida que a gente fala assim: Deus, eu não consigo fazer isso. Faz por mim. Faz para mim. Mas existem outros momentos da vida que a gente fala assim: Deus, deixa comigo. Eu faço por mim. Confiar em Deus significa você colocar toda a sua vida, nas mãos de Deus e falar: Deus, eu não sei controlar a minha vida. Deus, se eu tiver a minha vida nas minhas mãos, eu vou fazer, eu vou chegar a um caminho no qual eu não quero chegar. Então, Deus, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. Aqui está o controle da minha vida. A gente precisa fazer mais isso. A gente precisa confiar mais em Deus. Você foi criado por Deus. Criado por Deus. Eu fui criado por Deus. E se eu fui criado por Deus, Deus, Ele não apenas me fez, mas Ele sabe o modo correto no qual eu devo viver. E se Deus sabe o modo correto no qual eu devo viver, nada melhor do que perguntar para o Criador. Nada melhor do que conferir o que o Criador deseja da gente. E o Criador deseja que a gente tenha uma confiança total, confiança plena nele. Ele está trabalhando. Deixa Deus trabalhar.
Assim como também eu diria que nós precisamos confiar no propósito maior e melhor de Deus. Propósito maior e melhor. Deus, Ele não apenas estava conquistando uma terra aqui. Deus não estava fazendo isso. Deus não estava simplesmente conquistando um território. Deus estava separando o povo dele. Um povo que percorreu ao longo de toda a história e chegou até você hoje, que faz parte desse povo. Deus tinha um projeto muito maior. Muito maior. Deus, Ele tem um projeto muito maior em meio às nossas dificuldades. Muito maior, muito. 1000 vezes maior. Sabe por quê? Porque Deus conhece o final da história. Deus, Ele sabe o final da história, Ele sabe o que é melhor para a gente. E Ele faz. Nós conhecemos só aqui. Nós não sabemos o que acontecerá lá. Deus sabe. E lembre-se, Deus está com você. Provérbios, capítulo 3, versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor todo momento, todo momento. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Porque Ele está vivo. E porque Ele prometeu. Deus, Ele chega para Josué e Ele fala: olha, Josué, eu sou o Senhor, teu Deus, e eu sempre estarei com você. Deus sempre está com a gente. A gente precisa experimentar Deus, desejar sentir Deus. Mas se você tentar viver a sua vida pelas suas próprias forças, você será o seu próprio Deus. E você não verá Deus. Não verá Deus. Experimente Deus. Experimente a presença de Deus. Experimente a presença de Deus ao ler a palavra de Deus. Não só leia a palavra de Deus. Leia a palavra com Deus. Com Deus. Deus, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu não quero fazer algo automático. Eu quero sentir a Tua presença enquanto eu leio. Orar não é um mantra. Oração é relação com Deus. Se você não viver este relacionamento, muito provavelmente você não perceberá Deus. E Deus então será igual o óleo. Ele estará ali, porque Ele sempre está ali, mas você não vê Deus. Você olha, você liga a sua televisão e olha talvez a situação de violência, criminalidade, crises para todos os lados, e a única coisa que você tem a fazer é virar para o lado e reclamar. Porque você não reconhece que Deus está agindo. As situações da sua família estão de pernas para o ar. Deus está ali. Mas você não consegue enxergá-lo. Por quê? Porque você não passa tempo com Ele. Passe tempo com Deus. Viva com Deus. Nós precisamos de um tempo de exercitar a presença de Deus nas nossas vidas. Que tal você fechar os seus olhos, acalmar o seu coração, conversar com Deus sobre alguma situação na sua vida que tem feito com que a sua mente muitas vezes não consiga se concentrar. Talvez você tenha que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não sei o que fazer com a minha frustração.
Mas eu ouvi aqui que se eu entregar os meus caminhos ao Senhor, o Senhor cuidará de mim. Mas talvez você tenha que dizer: Deus, toca o meu ombro, para que eu perceba que o Senhor está comigo. Entrega a tua frustração na presença de Deus. Perceba o amor dele neste momento, te envolvendo, cuidando de você. Deus não desistiu da gente. Deus está sempre presente. Deus, muitas ocasiões, ó Pai, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer. Existem situações, ó Deus, que chegaram a um ponto que nós não conseguimos mais resolver, Pai. O Senhor é o autor da vida, como nós cantamos aqui. O Senhor é o Rei de todo o universo. O Senhor controla o nosso país. E o Senhor faz aquilo que o Senhor bem entender, Pai. O Senhor controla, Deus, as nossas famílias. E age como o Senhor quer. E, ó Pai, eu lhe peço, Deus, nos faça sentir a Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a ver o Senhor agindo. Nos ajude, ó Pai, a amar o Senhor e amar estar na Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a realmente olhar para os nossos problemas e enxergar um Deus muito maior, Pai. Nos ajude, ó Deus, a partir do momento em que nós saímos dessas situações, que nós sejamos igual a Jó, que antes ouvia falar a respeito do Senhor, mas agora conhece. Ó Pai, nos ajuda, ó Deus, porque a gente não sabe fazer. A gente tenta, e a gente erra, Pai. Nos ajude a viver mais perto do Senhor. Nos ajude a experimentar a Tua presença. Nos ajude, Deus. Em nome de Cristo, aquele que esteve presente em todo momento na história. Aquele que foi para uma cruz. E lá na cruz, tornou possível nós experimentarmos a presença do Pai. Aquele que ressuscitou e vive e reina sobre todas as coisas. Aquele que tem poder nos céus e na terra. Em nome dele é que eu oro. Amém, Pai. Teístas no domingo e ateus durante a semana. Ô Rogério, vai não, traga para a gente orar, espera um pouquinho aí, 2 minutinhos. Espera aí, filha, espera aí, Fernanda. Nós somos aqueles que confiam na hora do culto, no domingo, mas quando chega na segunda-feira nós nos tornamos ateus na prática. Tenho certeza que todos nós aqui temos no coração de que de fato
somos chamados para ter coragem na luta do dia a dia. De um Deus presente. Agora isso precisa ser levado para segunda-feira, irmãos. Na sua luta diária. Isso não é apenas uma palestra de autoajuda para passarmos esse tempo aqui juntos. É a praxis do dia a dia. Josué chegou lá na frente porque ele praticou Deus no dia a dia. Começa a fazer isso na sua vida. E com certeza você vai experimentar grandes coisas. Esse é o desafio para cada um de nós nessa noite. Esse é o desafio para mim, para você. Para apesar das lutas e dificuldades, confiarmos nesse Deus. Vamos orar. Vem cá, Rogério, Fernanda. Eu gostaria de convidar a todos vocês, também que tivesse algum pedido, para vir aqui à frente para a gente orar juntos. Valentina. Ó, pessoal, essa aqui é a Valentina. Cabeludinha. Ó, agora ficou tranquila, porque esse é braço de voo aqui. Não é bem? Ai, tranquila. Vamos colocar em pé, irmãos que quiserem colocar diante de Deus algum pedido, vem cá. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da Valentina, colocando-a diante do Senhor, para que Rogério e a Fernanda estejam sendo abençoados por Deus para proporcionar um lar que, de fato, a Valentina possa crescer e conhecer a esse Deus tão especial. Pai amado, que gostoso é podermos confiar no Senhor. Humanamente falando, Deus, coração do Rogério e da Fernanda poderia estar questionando o mundo em que a Valentina vai viver. Mas nós acabamos de ouvir na tua palavra de que o Senhor é um Deus presente em todo tempo, atemporal. O Deus que cuidou dos seus pais há de cuidar também da Valentina. Porque o Senhor é um Deus presente. Que nós pedimos, ó Deus, como família maior, é que o Senhor cuide do coraçãozinho da Valentina. E que ela cresça entendendo que ela nasceu para servir o Senhor, para honrar o Senhor todo o tempo. E que todas as experiências da sua vida concorram, ó Deus, para isto. Que ela seja gigante, não no tamanho, também no tamanho, mas espiritualmente na tua presença. Obrigado, Deus, pela vida do Rogério, da Fernanda, e que o Senhor continue a abençoá-los.
com esse presente maravilhoso. Deus querido, abençoe também cada pessoa que coloca diante do Senhor as suas dificuldades e limitações. Cuida, ó Pai, para que todos construam essa concepção da Tua presença em suas vidas. Em nome de Jesus, acompanhe-nos, Senhor, nessa semana. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, com Ele, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.